Giro da Notícia. Agora são 8h13, estamos de volta com o Giro da Notícia no seu rádio aplicativo, site da Rádio Planetário e também agora ao vivo no nosso Facebook e YouTube. Como a gente já havia anunciado na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho, recebemos aqui no estúdio da Rádio Planetário mais uma vez o vereador da União Brasil aqui de Espumoso, Eduardo Signor. Vamos falar sobre a sessão de ontem, segunda-feira, dia 13, né? Tivemos aí, né, uma sessão movimentada com, né, os assuntos pertinentes, né, de todas as sessões, né, relativos aí ao Executivo, ao Legislativo, pedidos de abertura de crédito. Tivemos também a abertura de CPI ontem, né? E a gente vai saber com ele como é que foi essa sessão. Bom dia, Eduardo, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui nos estúdios da Rádio Planetário, informando nossa comunidade sobre ações do mandato e ações da Câmara de Vereadores. Bom dia também aos ouvintes que nos acompanham. De fato, Rodrigo, uma sessão movimentada, mas com algumas matérias que são comuns, né? Toda semana existem aberturas de créditos devido ao superávit dos outros anos, devido a emendas parlamentares que chegam, recursos federais, recursos estaduais, enfim, é necessário fazer essas aberturas de crédito para incluir esses orçamentos externos no orçamento planejado, já que foi aprovado ano passado ainda. Como tu citou, teve a abertura o requerimento de abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar alguns fatos. Nesse fato em específico é sobre o Espumoso Race Park, que foi solicitado por 4 vereadores, né, sendo que a CPI é uma prerrogativa de minoria, ou seja, com 3 vereadores é possível fazer abertura de qualquer comissão parlamentar de inquérito, tendo um fato bem fundamentado. Então foi feita essa solicitação, o presidente tem até 5 dias para fazer a instauração e nomear membros titulares e membros suplentes, mas é algo que vai movimentar a Câmara ali nos próximos dias e a gente também colocou o nosso nome à disposição para participar tanto de titular quanto de suplente, isso cabe ao presidente daí fazer as designações. No mais, uma sessão tranquila, uma sessão com a regulamentação também do veículo comprado pela Câmara de Vereadores, sobre questão de abastecimento, de portarias para utilização, enfim, uma sessão não muito diferente das normais, mas um pouco mais movimentada. Muito bem, falando sobre o Eduardo Signor, né, que é vereador aí, né, em seu primeiro mandato, né, as proposições trazidas pelo senhor, os projetos de lei, como é que está o andamento, quais são as principais que o senhor destacaria nesse primeiro semestre que a gente teve do ano? Pois é, Rodrigo, eu tenho uma certa dificuldade de entender um mandato somente de separar ele por ano, porque um projeto que inicia a ideia no ano passado, por exemplo, vai estar finalizando ele esse ano, né? Mas prestando conta desses 18 meses, aí, 1 ano e meio de mandato, uma luta que me marcou bastante, que completa um ano agora, foi a isenção da taxa de fiscalização e vistoria dos MEIs. Os MEIs de Espumoso, que são os microempreendedores individuais, ou seja, empresas pequenas, né, somente com aquela pessoa formalizada, já com CNPJ prestando serviço. Ela pagava aqui em Espumoso uma taxa que variava de R$ 106 até R$ 600 e poucos reais. Isso dependia muito da atuação daquele profissional. E através de um estudo técnico a gente conseguiu derrubar essa taxa, um projeto que foi para o Executivo, foi vetado no Executivo, voltou para a Câmara de Vereadores e os vereadores por unanimidade derrubaram esse veto. Foi algo de muito orgulho para mim, seria uma receita indevida de praticamente R$ 180 mil por ano, então a gente estava tirando do bolso do empreendedor esse recurso, né? E a gente conseguiu derrubar essa taxa, visto que era uma taxa cobrada irregularmente desde o ano 2013. Então foi um trabalho feito em conjunto com a assessoria jurídica na época, um trabalho bem fundamentado, bem feito, que eu deixo aqui como a minha maior conquista já se tratando de legislação. Mas também fizemos alguns projetos de lei, como por exemplo a proibição de músicas com cunho sexual e de apologia a drogas nas escolas municipais de ensino. Esses conteúdos agora são proibidos, né? Músicas com esse objetivo. Também temos a questão de uma lei de transparência, que é necessário. Na verdade, essa lei ela ainda aguarda a sanção do prefeito, uma lei que prevê maior transparência na questão das notas fiscais para o Poder Executivo, no portal Transparência. Também fizemos uma lei proibindo fogos de artifício, uma lei que, infelizmente, no ano passado ela não foi respeitada aqui no nosso município, então a gente já começou a trabalhar desde a frustração da lei não sendo fiscalizada. A gente já está trabalhando para que esse ano tenha uma fiscalização mais rígida, né, mas que a gente possa de fato cumprir essa lei, porque
uma lei não pode ser uma lei para ficar só no papel. Uma lei tem que ser cumprida e tem que ter quem fiscaliza a lei, quem pune, quem infringe a mesma. Então a gente está trabalhando em várias frentes, mas estou feliz com o mandato, acho que a gente está aproximando bem da população. Ninguém aqui vai fazer uma autopromoção, né, do próprio mandato, mas a gente deixa para a comunidade julgar. Mas tenho certeza que eu tenho me dedicado bastante para ser um vereador próximo da comunidade e eficiente, fazendo políticas públicas que de fato melhorem a vida da população. O senhor tocou num assunto importante, comunidade. Como é que o senhor vê a participação da comunidade nas sessões, nos trabalhos de vocês? Não só nas sessões, né, mas no trabalho de vocês, buscam vocês, enfim, como é que o senhor vê? Olha, Rodrigo, comecei a entender que a comunidade está se movimentando mais. Nas sessões não, né, porque não saem das suas casas para ir à Câmara de Vereadores. Isso é muito importante porque tu tá ali assistindo a sessão, olhando no olho do vereador, tu vai entender o posicionamento dele, qual a seriedade que ele trata, né, a função que ele desempenha. Mas a gente vê uma boa movimentação sim pelas redes sociais, assistindo as sessões, compartilhando as mesmas. Mas eu tenho recebido bastante demandas agora. Eu fiz um vídeo ali que deu uma certa repercussão, porque foi solicitada uma parada de ônibus no interior, num loteamento aqui próximo da cidade, mas considerado interior. O secretário de Obras Marascata me atendeu rapidamente e após aquele pedido ali, fazendo o vídeo de divulgação, né, que meu pedido foi atendido, eu coloquei meu mandato mais uma vez à disposição da comunidade para receber mais demandas. E vieram sim algumas demandas, a gente já está fazendo o protocolo delas para que os secretários possam fazer também essas melhorias, mas tenho visto uma participação maior da comunidade sim. A gente tem que entender que o político é só um representante do povo. Ele não está num andar acima do resto da população. A gente não é intocável, não é inacessível. Muito pelo contrário. Tem que ser bem acessível, né? Tem que estar cada vez mais próximo da comunidade. E a comunidade não tem que ter receio nem vergonha de pedir alguma coisa para o vereador. O vereador está ali, a função dele é essa, é levar as demandas para as secretarias, é buscar recurso, é fazer leis que melhorem a vida da população. Então a gente precisa cada vez mais que a comunidade se aproxime do vereador para que de fato a gente tenha um espumoso melhor. Muito bem, 1 ano e meio aí, né? Então, e aí o senhor tem outros projetos com certeza em mente, aí o senhor está trabalhando aí, hoje o senhor tem um projeto que o senhor pensa em colocar em pauta aí também, que seria um grande objetivo, vamos falar assim, e dentre outros tantos, claro. Tem, Rodrigo, com certeza tem alguns projetos já aguardando protocolo que a gente espera para divulgar os mesmos, mas tem um projeto pessoal, algo que foi tratado já na época da campanha, que é fazer sair do papel a questão dos bombeiros voluntários. Tenho cuidado dessa parte política aí, faço reconhecimento ao presidente Roberto e o resto da equipe que se dedica tanto para fazer isso acontecer e tenho certeza que no meu mandato, finalizando meu mandato, a gente vai ter o Corpo de Bombeiros instalado aqui em Espumoso. Fiz um projeto no início do ano, mas travou, digamos assim, na assessoria jurídica, que a gente converteria apenas multas de trânsito leves, né, multas leves, infrações leves, numa doação de sangue. Então, ao invés de pagar, e ao invés de ir ponto para a carteira, aquela pessoa podia fazer uma doação de sangue pagando aquela multa. Esse projeto de lei passou por várias câmaras já, inclusive câmaras gigantes, como a de Fortaleza, se eu não me engano, mas é um projeto inconstitucional. Então o nosso jurídico apontou aqui, a gente entendeu, mas seria algo bem interessante, né? Porque beneficiaria a Hemovida, por exemplo. A gente sabe que os bancos de sangue não são tão cheios como a gente esperava. E essa questão de converter infrações leves em doação de sangue e aumentar os bancos de sangue. Mas, infelizmente, o projeto é inconstitucional e a gente não vai teimar com a legislação, né? Caso o doador pudesse ser doador, né? Exato, com certeza. Pelo menos ele tentaria, né? Mas uma multa por ano, por exemplo. Então, o projeto tinha algumas limitações, mas, infelizmente, por questão de constitucionalidade, ele não foi para frente. Também temos a questão de uma isenção do IPTU para famílias que tenham pessoas com espectro autista, um projeto que está também, que eu estou solicitando a contabilidade do Executivo Municipal, esse estudo técnico para calcular a renúncia da receita. Afinal de contas, o Executivo vai estar abrindo mão de uma receita, então tem que compensar de outro lado. Então a gente faz todos os projetos atingindo, claro, de forma positiva a comunidade, mas com muita responsabilidade também. A gente não está aqui para tirar a receita devida do Executivo Municipal, a gente não está aqui para onerar o Poder Executivo Municipal. Então todos os projetos são feitos pensando no bem da comunidade, mas pensando também na saúde financeira do Poder Executivo. Afinal de contas, a gente fiscaliza o Executivo Municipal, mas também ajuda o Executivo Municipal a evoluir. Então é um trabalho que tem que andar dos dois lados, né? Poder Executivo e Poder Legislativo tem que ter sempre a mesma direção. E aqui tem que se cuidar, que você trouxe aí, da questão de, daqui a pouco, né, diminuir a arrecadação do município. O município tem que ter uma arrecadação, né? Tem que ter um
uma arrecadação ali suficiente para, né, as demandas, enfim, né, e teve uma questão aí no estado que o Eduardo Leite, né, acabou vetando também um projeto de lei que tiraria o pagamento da taxa de expedição do documento do veículo, né? Aí ele explicou ali, enfim, que ia, né, trazer o Rio Grande do Sul ia deixar de arrecadar um quantitativo bem expressivo, né? Então tem que ter esse cuidado, como você falou. Daqui a pouco cria-se uma lei que isenta algum nicho da população, né? Alguma parcela da população e o Rio Grande do Sul e o município acaba deixando de arrecadar, vai ter que tirar de algum lugar. E aí alguém vai ter que pagar essa conta, né? Exato, Rodrigo. É uma boa comparação, inclusive, quando foi feito esse veto do governador Eduardo Leite nesse projeto de lei. Não concordei com o veto, né? Entendo que todo imposto ou taxa, ela deve ser o máximo possível, o mínimo possível, né? Ela tem que existir minimamente no Estado, ou independente do órgão, e foi muito comparado, por mim, pelo menos, com aquele veto que eu tive ano passado, do projeto de lei dos MEIs, porque é muito parecido a questão do texto. Ambos, tanto o prefeito municipal aqui, através da sua assessoria jurídica, quanto o governador, eles falaram de renúncia de receita, que de algum outro modo teria que compensar. Mas acontece que no governo do estado, por exemplo, é uma taxa sendo expedida, né? É pagamento pela taxa, que existe essa expedição, e aqui no município, pagamento por uma taxa de fiscalização e vistoria, que não existe essa fiscalização e vistoria. Então, não concordei com o veto do governador Eduardo Leite, também não concordei com o veto do prefeito municipal. Aquele veto a gente conseguiu derrubar aqui na Câmara de Vereadores. Já o veto do governador, acredito, também vai ser derrubado na Assembleia, né, provavelmente, mas a gente, na verdade, tudo vira política, né, depois do momento, principalmente nessa época eleitoral. As maiores, né, concentrações de políticos, né, não digo uma cidade pequena que é famoso, que ainda tem uma harmonia, né. Sim, daí a gente acompanha, por exemplo, pessoas que criticaram o meu projeto no passado, que bateram palma para o prefeito ano passado por ter vetado meu projeto, estão criticando o veto do governador Eduardo Leite hoje. Então, há controvérsias na política, né? E a gente tem que entender o que é certo, o que é errado, independente de quem esteja fazendo. Teve uma boa intenção ali dos deputados que propuseram esse cancelamento dessa taxa de expedição, também como teve boa intenção minha, retirando a taxa dos MEIs. Então acredito que a Assembleia, o conjunto, afinal de contas, lá tem os representantes do povo e aqui na Câmara de Vereadores também. Os representantes do povo que falarão mais alto na hora de sua votação. Aqui a gente conseguiu derrubar, vamos ver se lá na Assembleia Legislativa também é derrubado. Torço para que seja derrubado, para que a gente não tenha mais essa taxa. E assim a gente vai deixando o bolso do contribuinte, né, um pouquinho mais cheio para que ele possa fazer a máquina girar. Muito bem. O senhor falou da questão ali dos bombeiros voluntários, né? E aí já tem aí, né, um apoio, o que precisa, enfim, para que seja implantado. Claro que a comunidade também faz parte disso, né? A comunidade também, que empresários, enfim, do poder público. Não basta ter a vontade, né, de ser criado. Tem que ter recursos também, né? Principalmente, né, Rodrigo? Infelizmente, por não ter o grupo ainda pronto, atuando, a gente pessoas que se voluntariem, claro. Essa parte a gente já conseguiu, graças ao bom Deus. A gente não sabe se na hora, de fato, de fazer funcionar, qual o tamanho da equipe que vai precisar, mas é algo que já tá bem estruturado ali pelo presidente Roberto e toda a sua equipe. Agora está na parte de oficiar, tanto o Poder Executivo, tudo certinho, CNPJ, Estatuto, isso está tudo pronto. A questão também de negociações verbais com o Poder Executivo e com o Corpo de Bombeiros de Itapera também está pronto. Falta somente agora acabar os ofícios para solicitar de fato esse termo de parceria, tanto com a Prefeitura quanto com o Corpo de Bombeiros, para que venha a estrutura para o grupo. Estrutura que a gente fala é estrutura financeira, estrutura de materiais, de treinamentos. Então é uma gama de assuntos ainda a serem tratados, mas a gente já evoluiu muito, graças ao apoio dos voluntários. É algo que vai sair do papel, porque é difícil, né, Rodrigo, tu entender ali, tu que tem a tua casa atingida, tu entender por que Espumoso não tem um corpo de bombeiros próprio. Porque é geograficamente perto de Itapera, tudo bem, mas isso não vai confortar ninguém. Isso era algo que me incomodava muito. E Espumoso não vai poder ter um corpo de bombeiros do estado, porque é muito próximo de Itapera. Então isso não vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar com as próprias pernas, o grupo está se mexendo para que isso aconteça, e assim a gente pode ficar um pouco mais próximo da nossa comunidade e atuar nesses sinistros, mas estou botando fé assim que o projeto vai para frente, não é algo politiqueiro, não, é algo para fazer funcionar, para melhorar a vida da população. Então nos próximos meses a gente deve ter novidade. E aí a capacitação é importante também, né? Porque acho que além de combate, né, enfrentamento do incêndio ou do sinistro, enfim, tem que se ter um bom preparo, né? Uma boa instrução.
e também uma boa instrução, fazer um trabalho de instrução de questão de conscientização da população dos cuidados, né, para a prevenção dos incêndios, né? Porque você falou um ponto bem interessante. Muitas vezes na ânsia, a pessoa que perde um bem, perde até um familiar, como aconteceu aqui em Espumoso há poucos dias atrás. Não estou dizendo que as pessoas ali fizeram isso, mas muitos culpam, né, os bombeiros, culpam as forças aí, né, porque demorou para chegar, porque, enfim. Mas nós temos que ter conscientização também da prevenção, né? Então, quer dizer, um trabalho de prevenção, preventivo, um trabalho, né, que enfrenta, né, a questão ali quando estiver acontecendo o fato. Com certeza, Rodrigo. E também tem aquele assessoramento jurídico, né, que é necessário, porque a gente vai ter autorização de chegar entrando porta dentro, derrubando o portão. Então, tem todo um aparato, né? Simplesmente porque tem um caminhão, está pronto para acontecer. Não, isso é só o primeiro passo e nem o primeiro passo completo ainda. Então, tem uma série de coisas para fazer, tem que ter o treinamento técnico, tu tem que estar assessorado juridicamente, tu tem que ter o material necessário. Então é complicado para te fazer sair do papel, mas depois que saiu do papel a gente vai conseguir trabalhar tanto na prevenção, que como tu falou, a conscientização da comunidade, quanto na atuação direta. E também a gente já está mapeando todos os hidrantes da cidade, né? Isso já foi negociado com a Corsã, provavelmente vai ter instalação de mais alguns para que seja de fácil acesso. Então, não é simplesmente ter algumas pessoas e o caminhão que está tudo pronto. Não, é um processo demorado, tanto é que está demorando, mas nos próximos meses já deve sair do papel. Muito bem, é um projeto interessante, né? É uma carência que a gente tem aqui, né? Uma demanda que a gente sabe que tem a prefeitura, o caminhão-pipa, caminhão-bomba lá, né? Mas, enfim, eram pessoas que estavam ali, né, mais para fazer o rescaldo, enfim, ali para proteção. Não sei se tinha um treinamento até, mas faziam um bom trabalho, prestavam um bom trabalho, tinham essa boa ação. Depois tivemos o bombeiro aqui em Itapera, né, o bombeiro militar, que também faz um ótimo trabalho aí. Mas nós tendo aqui essa confiança, que gere essa confiança na população, né? Porque você não precisa utilizar, né? Precisar, vamos falar assim, todo mundo precisa, mas de uma ambulância, por exemplo, né? Mas você saber que tem uma ambulância, tem um SAMU avançado, é bom, né? Exato. Traz essa tranquilidade para a população, né? Se acontecer alguma coisa, não, tá ali, é rápido, né? O acesso, o pessoal tá sempre bem treinado. A gente conversou com o pessoal do SAMU, bem treinado, pessoas, né? Então, ágeis, né? E bem preparadas. Então, tu já sabe que é como você ter um dinheiro na poupança, né? Bom, eu estou tranquilo. Um dinheiro guardado, enfim, qualquer seja. Caso aconteça alguma coisa, tá ali. Certo. É isso, gera esse sentimento, né, de tranquilidade. Com certeza, e é o que nos move, né, Rodrigo? A gente, como vereador, como eleito pela comunidade, precisa dar essa segurança para a comunidade. Então, o que está ao nosso alcance a gente vai fazer. Isso vale também não só para a questão dos bombeiros, mas também para a questão da saúde, a gente cobra a questão das estradas. A gente pode não utilizar todos os dias, mas quando for utilizar, tem que estar ali. E esse também é o nosso papel, dar essa estrutura para toda a comunidade. Muito bem. Eduardo Signor, vereador do União Brasil Dias Formoso, conversando com a gente nessa manhã. Mais um recadinho que o senhor queira deixar aí? Sim, Rodrigo, no mais, aproximar mais uma vez da comunidade, deixar meu nome à disposição, meu contato também, meu WhatsApp é 5492-001-9026. E algo que eu me esqueci de falar também é que fizemos a entrega da espinha adaptada na semana passada, um veículo conquistado através do nosso mandato, uma articulação do nosso mandato junto ao governo do estado.